Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 3 de julho de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição será Redenção cara, perdão abundante. O texto que serve como base, Efésios capítulo 1, versos 7 e 8, que diz assim: Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Antes de podermos nos aprofundar um pouco aqui dentro do tema que vamos analisar hoje, eu gostaria de orar junto com você, colocando todos os pedidos que têm sido enviados para cá, para a nossa comunidade de oração, diante de Deus. Ore comigo. Obrigado, Senhor, pela certeza que temos de que o Senhor realmente se importa conosco. Estamos estudando durante essa semana sobre o amor que o Senhor demonstrou por nós antes que pudéssemos receber da sua parte qualquer outra coisa. Tudo foi por amor. Então te agradeço por esse amor, Pai, pela certeza de que nesse momento o Senhor está olhando para a gente. Temos colocado diante do Senhor algumas lutas, algumas dificuldades que enfrentamos e pedimos que o Senhor possa responder, tendo como base o teu amor. Colocamos tudo nas suas mãos, pedindo imensamente que o Senhor possa nos abençoar. E ao mesmo tempo que fale conosco através da tua palavra, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando olhamos aqui para esse texto, esse texto ele precisa ser compreendido à luz daquilo que vai aparecer um pouquinho mais à frente. Paulo está introduzindo aqui nos versos 7 e 8 um tema que ele vai analisar lá no capítulo 2, os versos 1 a 3, onde ele diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusaram a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Paulo, ele começa aqui agora, quando você se lembra do que estudamos na lição de ontem, que antes que ele pudesse mencionar todas as demais bênçãos que Deus nos deu em amor através de Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus, ele nos mostra que tudo que Deus fez foi tendo como base o amor. A primeira coisa que ele vai mencionar na sequência é a bênção da redenção. A própria palavra redenção vai aparecer no versículo 7, que nós lemos ainda há pouco. A bênção que ele está dizendo aqui, que nós recebemos, é a bênção de ter sido redimidos. Na tradução da nova versão transformadora da Bíblia, que eu acabei de ler com vocês, o versículo 7 vai dizer: ele, está falando de Deus o Pai, é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Ele já traduz a ideia de redenção com ele comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. A ideia de redenção é uma ideia que vai aparecer de forma muito intensa, no contexto, principalmente no contexto do Antigo Testamento. Uma pessoa, quando ficava tremendamente endividada, ela podia ser vendida como escrava para trabalhar durante um determinado período de tempo até que a dívida fosse totalmente paga. Se a dívida fosse muito alta, não somente o chefe da família seria vendido como escravo, mas também a sua esposa, os filhos. E haviam regras que acabavam organizando esse processo para que não houvessem abusos muito maiores sendo cometidos em relação às pessoas. Era uma prática da sociedade daqueles tempos, mas que Deus disse: vocês não vão fazer igual às outras nações. Existem limites em relação a isso. E uma das cláusulas que vai aparecer aqui, no contexto do Antigo Testamento, era de que um indivíduo, se fosse endividado, a sua propriedade havia sido confiscada por causa da dívida, teria que ser devolvida no ano do jubileu, que acontecia uma vez a cada 50 anos. Ele e a sua família poderiam ter sido tomados como escravos por causa do valor alto da dívida, mas uma das cláusulas do contrato que era feito com aquele que era o devedor era de que ele trabalharia como escravo, as suas propriedades seriam confiscadas até que surgisse o Goel. O que é o Goel?
O Goel era o remidor, ou resgatador, que era um parente próximo do devedor, com condições de poder pagar essa mesma dívida. É claro que essa é uma imagem daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Paulo, lá no capítulo 2, versos 1 a 3, ele vai dizer: vocês estavam mortos para o pecado, ou no pecado. Quem dirigia a vida de vocês era o príncipe das potestades do ar. Está falando claramente aqui de Satanás. Vocês eram dirigidos por ele. E lembra do que eu falei para vocês lá na primeira lição desse trimestre? Lá na introdução da primeira lição desse trimestre, lá na igreja de Éfeso, ou lá na cidade de Éfeso, por causa da adoração à deusa Diana que acontecia no templo, haviam muitos livros de magia que eram usados por essas pessoas. O ocultismo fazia parte da vida cotidiana daquelas pessoas que ali viviam, que ali estavam. Portanto, literalmente, eles se tornaram escravos do inimigo. Mas há um aspecto que tem que ser aqui mencionado também. A dívida da humanidade que foi contraída, a dívida do ser humano não foi com o diabo. Essa ideia de que Deus ele pagou através da morte de Cristo um preço para Satanás é uma ideia medieval, uma ideia que surgiu no período da Idade Média por causa de distorções teológicas que aconteceram por ali. A dívida que o ser humano contraiu foi contra Deus. O salário do pecado é morte, e morte eterna. A humanidade falhou com Deus, para com Deus. Por causa dessa falha, a sua natureza pecaminosa acabou empurrando-os para o mesmo caminho em que o rebelde lá já estava. A dívida, então, não foi paga ao diabo. A dívida, ela tinha que ser paga ao próprio Deus. Então, Deus agora assume a dívida do ser humano em relação a si mesmo, sabendo que o preço a ser pago seria um preço de morte eterna, e para poder pagar o preço, ele se torna, em Cristo Jesus, ele se torna o parente mais próximo de Adão, com condições de poder pagar a dívida. Essa é a ideia de redenção. Eles eram escravos do diabo, não porque agora tivessem uma dívida com Satanás. A dívida do ser humano é com Deus. Por isso, no momento em que o juízo for executado, a dívida será paga não para o diabo, mas será paga em relação a Deus. Por que no lago que arde com fogo e enxofre vai estar sendo lançado o diabo, os seus anjos, bem como todos aqueles que não aceitaram a graça de Cristo? Porque eles têm uma dívida para com o Criador. E essa dívida é uma dívida com o preço de morte eterna. Para que a humanidade não tivesse que pagar essa dívida, o próprio Deus assumiu a dívida do ser humano consigo mesmo. A dívida tinha que ser paga. E foi paga quando Cristo Jesus assumiu a humanidade e veio para poder resgatar o ser humano. O papel do diabo no meio desse processo é que ele agora se aproveita da humanidade, que com uma natureza agora caída, com tendências para o mal, ele usa essa natureza caída do ser humano para escravizar o ser humano, para que a humanidade se torne agora cooperadora com ele na rebelião contra o Criador. Agora, a dívida era uma dívida que havia para com o próprio Criador. Então agora Cristo Jesus assume como nosso resgatador essa dívida para que a escravidão, que era a única coisa que sobrava para nós seres humanos, fosse completamente paga por Cristo Jesus. Você imagina a cena de um feitor de escravos ou de um dono de escravos, um indivíduo que trabalhava, que ganhava a vida vendendo escravos, quando alguém paga um preço realmente alto, absurdo, por um escravo, com o propósito de colocá-lo em liberdade. Foi exatamente isso que Cristo Jesus fez. Ele morreu na cruz do Calvário, porque o Pai queria pagar o preço exigido pelo pecado da humanidade, para dar à humanidade agora liberdade para poder escolher. Isso aqui é uma coisa que realmente tem que mexer com a gente, porque Deus, tendo pago o preço, ele podia dizer à humanidade: eu dei a vocês a liberdade, vocês usaram mal. Então, a partir de agora, vamos dividir as coisas assim. Eu mando, vocês obedeçam. Não tem mais agora esse negócio de livre-arbítrio para vocês, não. Vocês já provaram que não sabem escolher certo. Mas Deus, ele, pela morte de Cristo Jesus, ele coloca agora a possibilidade de redenção total e completa. O preço exigido pelo pecado da humanidade, morte eterna,
foi pago por Cristo Jesus. Agora Deus o Pai pega esse preço que foi pago, olha para o ser humano e diz: o preço pela tua liberdade já foi pago. A partir de agora você é livre. Você pode fazer uma escolha melhor do que a que Adão fez. Escolha melhor. Mas apesar disso, a grande massa da humanidade continua escolhendo a mesma coisa que o Adão escolheu lá no Jardim do Éden, junto com a sua esposa Eva. Acaba escolhendo viver ao lado do rebelde, em rebelião contra o Criador. Não faz o mínimo sentido uma coisa como essa. Custou caro demais para que o Pai pudesse alcançar a redenção da humanidade. Rejeitar isso é o mesmo que cuspir no rosto daquele que pagou o preço para que nós, escravos do pecado, pudéssemos ser livres. Valorize hoje a graça de Cristo, que te foi oferecida em amor pelo Pai, para que você pudesse ser livre. Seja livre e escolha viver ao lado de Cristo Jesus. Eu estudo a lição. E você?